Tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje eu fiquei de responder perguntas, já me mandaram algumas aqui pelo feed e ah, eu vou pedir só que vocês façam as perguntas, que vocês escrevam as perguntas, porque se chamar as pessoas a coisa pode se prolongar um pouquinho, a gente acaba se ficando numa pergunta só, então é melhor escrever a pergunta que na medida do possível eu vou respondendo, né? Eu já vou começar aqui, deixa eu ver aqui. Bom, teve uma pessoa que eu não sei, um toque de equilíbrio, que me perguntou quais alimentos que ajudam a queimar calorias, principalmente as abdominais. Então, temos que entender primeiro do que estamos falando, né? Porque caloria é uma medida de energia. Na realidade, são quilocalorias, né, que a gente mede e que mede a quantidade de energia que esse alimento vai fornecer. Então, a gente não tem calorias abdominais e a gente não há nenhum alimento que queime calorias, porque todos os alimentos aportam calorias. Quer dizer, uma das funções da alimentação é exatamente fornecer energia, né? Então, o fornecimento de energia é uma coisa necessária e obrigatória. Acontece que, como durante anos todas as diretrizes alimentares para a perda de peso focavam unicamente no déficit calórico, na restrição de calorias, eu acho que se criou aí uma confusão e mais uma vez se demonizou uma coisa sem entender direito o que essa coisa era. Então, a caloria é uma medida de energia. Portanto, todos os alimentos fornecem calorias, mais, menos, mais adequadas, menos adequadas, mas todos eles são fonte de energia. Então, um carboidrato e a proteína fornecem mais ou menos 4 calorias por cada grama de alimento. As gorduras são 9 calorias por grama de alimento e o álcool fornece mais ou menos 7 e pouco, 7,1, 7,2 calorias por grama. Então, dito isso, eu imagino que a pergunta, queria dizer que quando me fala assim, perda de calorias abdominais, suponho que a pessoa se refere à perda de gordura abdominal. Então, na realidade, o nosso corpo armazena gordura que é a forma que o corpo armazena energia, né? Nós temos uma pequena quantidade, uma pequena capacidade de reserva de açúcares, né? Fragmentos de glicose que se juntam numa molécula muito grande chamada glicogênio, que é principalmente guardada no fígado e nos músculos. E isso é uma energia de uso imediato, quer dizer, o corpo vai ciclando esse glicogênio, né? vai botando ele para circular, para guardar, dependendo da necessidade. E o que excede a nossa capacidade de armazenamento de glicogênio, quer dizer, desse açúcar de cadeia longa, quando a quantidade de energia que nós ingerimos passa disso, o fígado transforma em triglicerídeo, que é juntar uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácidos graxos, então triacilglicerol, e isso é guardado nos músculos, no fígado e, sobretudo, nas células gordurosas, né? Então, essa gordura é uma energia, uma forma de armazenar energia que fica disponível nas nossas células. Bem, então, não há uma maneira de queimar só gordura abdominal, ou só gordura do braço, ou só gordura do cangote ou da papada. Quando a gente quer eliminar a gordura, a gente tem que se propor a fazer uma alimentação, em primeiro lugar, que tenha um pouco de déficit calórico, quer dizer, nós temos que comer um pouco menos de caloria da nossa necessidade total. A gente entende que quando se faz o cálculo, a gente tem que propor mais ou menos um déficit calórico de 20%. E, ao mesmo tempo, a gente faz um tipo de alimentação que priorize alimentos que se transforma menos rapidamente em gordura. Quer dizer, mais uma vez eu volto àquele conceito de sempre. O que nós temos que fazer para queimar gordura? Bom, primeiro, não armazenar mais.
Então, como o que mais facilmente detona a nossa, entope a nossa capacidade de armazenamento de glicogênio e vai se transformar em gordura mais rapidamente são os carboidratos. Então, para perder gordura corporal, nós temos, em primeiro lugar, que fazer um pouco de déficit calórico e, em segundo lugar, nós temos que diminuir a ingesta de carboidrato, sobretudo carboidrato que a gente chama simples ou refinado, que são os pães, os açúcares, os bolos, as bolachas, e deixar o consumo de carboidrato aquele que tem baixa carga glicêmica, quer dizer, aquele que vai liberar pouca quantidade de glicose e vai liberar glicose devagar, que são basicamente os vegetais que crescem acima do solo e algumas frutas como o abacate, como o coco, como os morangos, pitanga, acerola, essas coisas. Então, a gordura é uma forma, a caloria é uma medida de energia e o que a gente armazena é gordura, tá? Porque a gordura é muito mais rica em caloria, quer dizer, ela consegue armazenar muita mais caloria do que a glicose ou uma forma de proteína. E nós temos essa disponibilidade. Bom, vamos vendo as perguntinhas, eu vou anotando algumas coisas aqui, tá? Então, voltando às calorias, né? Uma pessoa normal, que tem um peso dentro do considerado adequado, com um peso, a pessoa armazena mais ou menos 120, 140 mil calorias na forma de gordura, uma pessoa que não está acima do peso. Quando está acima do peso, a gente consegue armazenar uma quantidade enorme, né? A gente praticamente, o limite para engordar é bem grande, né? Então, quando nós estamos com perfeita saúde, com peso considerado ideal ou adequado para a nossa altura, nós armazenamos mais ou menos entre 120 e 140 mil calorias, né, na gordura corporal. Tá. Tem uma pessoa aqui que fala de diabetes, que a glicose está alta e vou falar sobre isso agora. Então, normalmente, quer dizer, eu venho explicando também isso, mas sempre tem gente nova assistindo, então vamos concretizar. Diabetes é um termo grego, né, que foi cunhado, sei lá, 2.000 anos atrás, sei lá, falando daquelas pessoas que teriam, nós chamamos de diabetes mellitus, porque a urina dessas pessoas que eliminavam muito açúcar na urina tinha gosto de mel. E eram pessoas, né, o diabetes tipo 1, que é o diabetes da pessoa que não fabrica insulina, que isso é uma coisa que normalmente começa na infância ou na adolescência, e essa pessoa precisa de tratamento de insulina pela vida toda, porque o pâncreas não produz insulina. Esse é o diabetes do tipo 1. É uma doença pouco frequente, que tem que ser bem compensada, bem tratada, e bem tratada o indivíduo consegue ter uma vida normal, só que vai ter que fazer uso de insulina o tempo todo. Óbvio que na época que o diabetes foi descrito, o pronóstico era bem mais sombrio, porque não tinha insulina para suplementar, não tinha insulina para tratar. Agora, o que nós nos encontramos hoje, o problema de saúde pública que nós temos hoje, é a diabetes do tipo 2, que eu acredito que a tendência vai ser mudar esse nome, porque dá confusão. Quer dizer, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, quando não estão bem controlados, você tem um aumento grande da quantidade de glicose e de açúcar circulando no sangue, tá? No diabetes do tipo 1 é porque não tem insulina para administrar isso, e se não administrar insulina, essa pessoa vai ter problemas muito sérios e eventualmente pode morrer disso. No diabetes do tipo 2, que antigamente se chamava diabetes do adulto, e que hoje já tendemos mais a chamar de síndrome metabólica ou síndrome de resistência periférica à insulina, acontece quase que o contrário. Quer dizer, é aquela pessoa que há anos e anos e anos de alimentação inadequada, de sobrepeso, de ingesta excessiva de carboidrato, ou de bebida alcoólica, ou de ambos. Quer dizer, aquela pessoa que passa a vida inteira, começa o dia com pão, 1 ou 2 pães, um suco laranja, um café açucarado, vai beliscando biscoito o dia inteiro, chega de noite e toma cervejinha, come sobremesa, é uma quantidade enorme
de açúcar. Então, cada vez que a pessoa ingere açúcar, isso acontece com todos nós, é um remédio fisiológico, cada vez que comemos um carboidrato ou uma proteína, o nosso pâncreas segrega insulina, joga insulina na corrente sanguínea para administrar, para ver o que vai ser feito desse carboidrato e dessa proteína, né? Normalmente ele ajuda, sinaliza algumas transformações que vão acontecer no fígado, na digestão e tal, sinaliza a entrada de glicose ou de glicogênio e de proteína, de aminoácido nas células. Isso numa pessoa normal que faz uma alimentação boa, saudável e equilibrada. Quando a pessoa faz essa alimentação excessiva de carboidratos, excessiva e anos e anos e anos e anos a fio, acontece que ao longo do dia essa pessoa vai fazer múltiplos picos de insulina. Cada vez que comer o biscoitinho, cada vez que comer sobremesa, cada vez que tomar cervejinha, cada vez que botar açúcarzinho no café, cada vez que comer um pão, o pâncreas vai ser obrigado a segregar uma grande quantidade de insulina. Né? Tem cálculos mais ou menos que dizem que uma pessoa padrão, que faz uma alimentação considerada padrão, né? Padrão, digo, dentro desse padrão errado de comer carboidrato demais, fabricaria num único dia mais insulina do que os nossos ancestrais, os homens primitivos, coletores, caçadores, conseguiam fazer a vida inteira. Então isso representa uma enorme sobrecarga para o corpo. E chega um momento, normalmente por volta dos 30 e poucos, né, dependendo aí da pessoa, que a pessoa já está com sobrepeso instalado, as células começam a ficar resistentes à ação de insulina. As células de gordura e as células não aceitam mais que entre mais lá dentro, tá totalmente, aquilo para, não quero mais. Então, a insulina não consegue fazer mais essa administração dos açúcares e dos triglicerídeos, e eles começam a ficar soltos e começam a aumentar muito no sangue. Então, você chega aquele dia que você faz o teu exame e você vê que a glicose está lá em cima, que o triglicerídeo está lá em cima, que está tudo descontrolado. Eu sempre falo que se se fizesse exame de insulina 10 anos antes, a gente já perceberia que a insulina está muito alta, já detectaria sinais de resistência à insulina e isso já poderia se prevenir. Mas de qualquer maneira, a prevenção é sempre diminuir o carboidrato refinado da dieta. Né? Não dá, porque quando a gente já está diabético, ou já tem diabetes do tipo 2, por ter destruído o nosso equilíbrio de insulina, de glucagon, nosso equilíbrio hormonal, na realidade o que a gente desenvolveu é um síndrome de intolerância à glicose, praticamente, intolerância ao carboidrato. O teu corpo não consegue mais administrar, então tem que reduzir, não tem jeito. E é a única maneira de melhorar. Ah, tem remédio? Tem. Né? Mas os remédios amenizam, vão baixar a contagem de glicose e está no exame de sangue. Mas não resolvem o problema de inflamação, de deterioro, de pequenos vasos, de todas as complicações do diabetes. Ele não consegue prevenir, consegue amenizar, mas não talvez retardar um pouco, mas não eliminar, né? A pessoa, mesmo tendo 61 anos, mudando de hábito, deixando de comer besteira, tem chance de voltar ao normal, mesmo tendo 61 anos? Tem. Depende de vários fatores. Quer dizer, em primeiro lugar, se você muda os hábitos, você já melhora enormemente, tanto a contar, quer dizer, a necessidade de remédio, você já melhora o prognóstico, já melhora tudo. Se vai conseguir melhorar a 100%, é uma questão de o quão destruído esse sistema está, qual a reserva de insulina que essa pessoa ainda tem, tudo isso é coisa que pode ser visto no exame de sangue bem feito por um bom especialista, né? E tem que ser muito individualizado, porque não dá para dizer, eu não sei o grau de resistência à insulina dessa pessoa específica. Então pode ser, sempre vai melhorar, e vai melhorar muito. Eu não sei se vai reverter 100%, porque isso depende das condições dessa pessoa em específico. Melhorar? Tem que fazer, tipo, não é, não vai ficar bom, não tem outro jeito. Se a pessoa já está nessas condições, tem que mudar os hábitos de vida, porque você vai melhorar 80% do problema. Agora, se ele vai reverter a 100%, você vai ficar livre de medicação e vai ficar lindo, não sei. Depende muito do grau
quer dizer, você tem ainda a reserva de insulina, que teu pâncreas vai conseguir reagir ou vai ficar sempre meia bomba porque já exauriu. Isso é uma coisa que a gente só sabe fazendo vários testes, vários exames e analisando o paciente individualmente. Mas de maneira geral, é uma melhora muito grande. Então, eu acho que não tem jeito. A pessoa que está com diabetes do tipo 2 tem que mudar hábito alimentar. Não tem outro caminho, porque senão as complicações só vão aumentando tudo, imunidade, risco de infarto, de diabetes, enfim, todas as complicações que o diabetes tardio traz. Então, não tem plano B, tem que mudar a alimentação, tá? Uma pessoa me diz qual a quantidade de carboidrato que uma pessoa que não está acima do peso pode comer. Depende. Porque eu não faço nenhuma avaliação de carboidrato ruim. Então, porque não estou acima do peso, eu posso sair comendo bolos e biscoitos e açúcares? Não. Não, isso não se inclui numa alimentação saudável. Não porque você vai continuar tendo, mesmo que você não aumente muito peso, a reação inflamatória, a quantidade de radicais livres circulantes, a falta de nutrientes adequados, vai ser ruim. Pode ser um pouco menos ruim que aquela pessoa que está muito obesa, mas vai ser ruim de qualquer jeito. Então, a quantidade, quer dizer, você pode comer, sei lá, 200 gramas de carboidrato líquido por dia, quer dizer, descontando do carboidrato total, descontando as fibras, dá igual ao carboidrato líquido, né? Mas sempre contando que você vai comer carboidratos adequados, que você vai comer aipim, que você vai comer banana, que você vai comer batata doce, enfim, junto com uma boa porção de proteína, que você vai fazer uma alimentação com base em elementos naturais. Então, para mim não vale, eu tô magro, vou comer porcaria. Não faz sentido, porque não é isso que o nosso corpo evolutivamente foi preparado para fazer. O nosso corpo foi preparado para trabalhar, foi todo projetado, tudo adaptado pela natureza para comer comida, não para comer traquinas, né? Ou biscoitinhos e salgadinhos. Isso não faz parte do nosso acordo com a natureza, digamos assim, né? Então, a pessoa diz que já está mudando. Eu acho ótimo, porque é a melhor coisa que você faz na vida. É tipo, sabe, parar de fumar. Mas você vai esperar o quê? Ter o câncer de pulmão para parar de fumar? Vai esperar ter o enfisema? Não, tem que parar de fumar. Parágrafo. Não é, porque depois, porque agora. Não, para ontem. Faz o que fosse. Bota adesivo de Nicola, qualquer barbaridade que fizer para parar de fumar. Para mim vale. Porque é tão ruim e se alimentar de forma inadequada é tão ruim quanto. É tão ruim quanto. Porque não vai trazer nada bom a longo prazo. Ou a médio prazo. Porque não, se a gente conseguisse chegar. O problema não é você chegar aos 80 anos, porque te empurra na base de remédio. O problema é você chegar aos 80 anos sem babá, sem fralda, amarrando teus próprios sapatos e lembrando do nome dos teus filhos. Isso que é o legal. Não é chegar de qualquer jeito, se arrastando em pedaços com uma babá lá te carregando para cima e para baixo, ou a família te encostando no asilo porque não aguenta mais você fazendo cocô na fralda, entendeu? Então, o fato de se alimentar bem é um investimento como uma caderneta de poupança ou como uma aplicação no Museu de Fundo de Ações, porque agora a bolsa anda meio ruim, mas enfim. Qual o nome do exame que devemos fazer para saber se o nosso metabolismo é lento ou não? Bem, não há exame para saber se o nosso metabolismo é lento ou não. Tem muito, assim, tem muita lenda urbana em relação ao metabolismo lento. Quer dizer, se você tem um metabolismo... Claro, nós todos temos taxas metabólicas individuais. Tem gente que, por exemplo, se você tem mais predomínio do sistema nervoso simpático, você é mais agitado, mais ansioso, aquela pessoa que já se mexe mais... Qualquer movimento que nós fazemos, qualquer movimento, piscar, sei lá, fungar, esfregar o nariz, se coçar, tudo isso requer energia. Tudo isso, como qualquer máquina, só se move na base de consumir combustível. Então, aquela pessoa que já tem um temperamento mais agitado, que não para quieta,
que anda para cima e para baixo. Essa pessoa, óbvio, que vai ter uma taxa metabólica basal mais alta do que aquela pessoa que é paradona, que, né, que fica mais sentadinho, que não se mexe, né? Isso de um lado. 2, o que regula o nosso metabolismo são basicamente os nossos hormônios, né? Nós temos que ter os hormônios funcionando adequadamente. Então, um grande piloto, né, do metabolismo, no que se diz assim, queima de gordura, armazenamento e tal, é a nossa tireoide. Então, a tireoide tem que estar funcionando bem, tem que estar funcionando otimamente. E nós vemos muitos casos hoje em dia de tireoidite de Hashimoto, de hipotireoidismo subclínico, daquela pessoa que tá meio que arrancando em segunda, que custa né, tá sempre com preguiça, sempre com cansaço, você vai ver as taxas de tireoide, a pessoa tá com o cabelo caindo, as unhas fracas, tal, e você vai ver aquela taxa da tireoide que tá acima o TSH acima de 3 e tal, essa pessoa pode estar com hipotireoidismo subclínico. E por que acontece tanta tireoidite? E por que temos tanta fragilidade da glândula tireoide? Exatamente porque a tireoide é muito sensível à inflamação. E a maioria de nós estamos inflamados porque estamos acima do peso, porque estamos com alimentação inadequada. Então, é por isso que não tem uma coisa específica. O nosso metabolismo tem que funcionar como um todo. Se você faz exercício, você aumenta o teu gasto basal. Se você tem os teus hormônios funcionando, tá bonitinho. Se você se mexe, para de usar elevador e sobe escada. O hipotireoidismo subclínico tem... O hipotireoidismo subclínico tem reversão? Depende. Se for pouco e a pessoa fizer uma modificação alimentar, diminuir drasticamente os níveis de inflamação, eu já vi melhorar. Ou às vezes a gente tem que dar aquela estimulada com dose também muito baixinha de T4. Mas aí depende realmente do paciente, a gente pode fazer mudança alimentar e observar o que acontece, né, acompanhar os anticorpos antitireoide e por aí vai. A tireoide é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de paciência para tratar. Não é assim, vou tomar um remédio e vou ficar bom. Não, tem que ajustar remédio, tem que fazer exame, tem que melhorar a dieta, tem que melhorar a capacidade inflamatória, fazer manejo de estresse, testar de novo, ver como é que fica, ajustar um pouquinho mais. Porque é uma coisa chatinha, quer dizer, o tratamento da tireoide é muito fácil. Eu vou tomar um comprimidinho em jejum pela manhã, maior dose, menor dose, dependendo da disfunção. Mas nós temos também que ver outros nutrientes que podem, por exemplo, a vitamina B2, o selênio, o zinco, tem que estar em níveis ótimos porque quando a gente toma remédio para tireoide, o remédio que nós tomamos, qualquer marca, tá? Qualquer marca que tiver no mercado, é o T4. É a levotiroxina, normalmente levotiroxina sódica que se administra, mas o que é metabolicamente ativo é o T3. Então nós temos que fazer uma conversão, porque o T3 é um hormônio mais instável, é mais difícil administrar ele pela via oral. A gente pode errar na mão muito fácil. Então a tendência é sempre tratar com T4 e deixar o organismo fazer a conversão de T4 para T3. Então, se a pessoa não estiver com um bom status de nutrientes, se não tiver com um bom status de vitamina B2, de zinco, de selênio, vitamina A, essa conversão pode não ser corretamente feita. E mesmo a pessoa estando tratando da tireoide, continuar com sintoma de hipotireoidismo subclínico, tá? Outra coisa, que se tiver hipotireoidismo, não tome suplementos que contenham L-carnitina, porque ela pode bloquear essa transformação. Mas, a princípio, primeiro, teve um diagnóstico de de hipotireoidismo subclínico ou de tireoidite de Hashimoto, trate a inflamação, desinflame, tem que maneirar muito na alimentação e fazer uma alimentação muito boa e muito rica em antioxidantes, rica em nutrientes, porque aí tem uma chance disso melhorar espontaneamente. Uma chance, pode ser que sim, pode ser que não. Porque a gente ainda está naquele território meio território Comanche, sabe? Quando fala de tireoide, essa invasão de hipotireoidismo que nós tivemos uns anos para cá foi uma coisa muito nova,
que obviamente está relacionada não só com a alimentação, mas também com os chamados disruptores endócrinos, que são aquelas substâncias que, vindo de fora, podem atrapalhar o funcionamento de uma determinada glândula. E nós estamos invadidos pela soja. Todos os produtos industrializados contêm soja, e a soja tem uma forma de fitoestrogênio, ele é considerado um grande disruptor endócrino que pode alterar a tireoide, que pode alterar os nossos hormônios sexuais, como estrogênio, né, ou que pode entrar dentro do ciclo desses, tanto que a pílula anticoncepcional e a maior parte do hormônio que se faz para a reposição hormonal é extraído das isoflavonas da soja, né? Então a gente tem que tomar cuidado também se a pessoa tem um hipotireoidismo subclínico, evitar os suplementos ou os produtos que contêm produtos da soja. Estou com 43 anos, devo começar testosterona e progesterona no gel? Não sei. Eu não sei, isso depende da dosagem de cada um. Eu sempre acho assim, que hormônio mesmo é bom usar depois da menopausa. Depois da menopausa, eu sou totalmente partidária de fazer uma reposição hormonal se não tiver contraindicação formal. Se houver uma deficiência grande de testosterona, eu recomendaria primeiro a pessoa otimizar a alimentação, fazer muito exercício físico, fazer musculação e fazer sexo, que costuma melhorar espontaneamente. Se mesmo assim não melhorar, na fase de climatério a gente pode entender de suplementar eventualmente, mas sempre sob a rigorosa prescrição médica e acompanhando muito bem os exames, porque o hormônio é um mensageiro. Então, se nós colocarmos hormônio a mais, né, isso também diz respeito aos anabolizantes, a gente pode provocar um autêntico caos, uma autêntica tsunami no nosso sistema. Né? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque o hormônio é uma coisa muito bom, a reposição hormonal pode ser uma coisa maravilhosa, mas tem que ser bem feita e com muito critério, e com muito examezinho chatinho toda hora, para ver se aquilo está indo bem. Porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então eu nunca recomendaria começar a repor do nada, né? Eu sei que há uma tendência por aí de alguns doutores que fizeram um curso de final de semana, você vai lá e sai com 25 hormônios no teu receituário. Eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Porque eu digo, a modulação hormonal é fantástica. Eu acho que quando os hormônios entram em pausa, porque a gente não somente tem menopausa, a gente pode fazer pausa de qualquer hormônio. Se nós temos hipotireoidismo, nós estamos em tireopausa. Você pode fazer uma somatopausa se tiver deficiência do hormônio do crescimento. Os homens podem ter andropausa, que é uma deficiência de testosterona, e isso é coisa que de fato acontece e que de fato pode ser tratado com reposição hormonal. Mas eu tomaria um pouco de cuidado de você ir com sintoma de fadiga e tal, e sair do consultório com um receituário enorme, caríssimo, e com 3 hormônios diferentes. Eu tomaria um certo cuidado e eventualmente pediria uma segunda opinião, porque devagar que chega sempre, né? Então, aqui mais. Pasta de dente com flúor prejudica a minha tireoide. Pasta de dente com flúor pode a longo prazo ser tóxica. Melhor, o flúor é como tudo. E são a gente chama de elementos traço que tem que ser usados. Então, tudo aquilo é que nem desodorantes que contém hidróxido de alumínio, pasta de dente com flúor. Eu acho que a nossa tendência tem que sempre procurar produtos que fiquem mais perto da natureza, porque os produtos com excesso de química, os plásticos, por exemplo, né, plásticos, sobretudo plásticos aquecidos, todos eles liberam substâncias que são tóxicas para nós. Os plásticos, quando aquecem, liberam bisfenol, liberam ftalatos, que são extremamente tóxicos, substâncias extremamente cancerígenas, né? Então, pequenas atitudes como você ter, assim, ó, a tua xicrinha de louça no escritório, por exemplo, ou na tua casa, não usar copinho plástico, ter teu próprio copo, tua própria xícara, não aquecer vasilhame plástico no micro-ondas, cuidado com as água mineral, que depende da tua casa, tá na geladeira, mas se você comprar aquele garrafão
aquilo pode estar empilhado no sol por dias a fio, aquilo já liberou todo o bisfenol que podia. Então, às vezes, a água filtrada, com um bom filtro, mesmo aquele filtro de barro, né, para tirar um pouco aquele gosto de água tratada que vem da torneira, pode até ser melhor do que determinadas águas, que mesmo sendo minerais e tal, se não tiverem estocadas da forma ideal, né, às vezes é melhor. A água mineral, por exemplo, deveria ser estocada em vidro, não em plástico. É óbvio que isso é antieconômico e não vai acontecer, mas eu acho que a gente tendo conhecimento dessas coisas, a gente pode ter mais critério na hora da escolha, pode ficar menos entregue, digamos assim, né? Porque a gente está muito acostumado que nos dão as coisas, dizem que são boas e daqui a 20 anos, meu Deus do céu, aquilo fazia muito mal à saúde. Então, acho que eu sempre falo muito do empoderamento, né? Da gente se informar, de pesquisar, de correr atrás, de perguntar, porque o que nos vendem é muito cheio de armadilha, porque nesse mundo, pelo menos nesse mundo pré-Covid, né? Porque eu acho que depois o mundo vai ser outro, talvez melhor. O materialismo e o intuito de lucro pesam acima de tudo. Então, nós somos regidos por dogmas alimentares que somente estão dando lucro para a indústria. Esses cereais pela manhã que se come de 3 em 3 horas para você ficar comendo lanchinho, que se os óleos vegetais e as margarinas, porque são de produção muito mais fácil, muito mais barata do que a manteiga, que é boa. Enfim, a indústria querem te empurrar coisa que parece carne, por quê? Porque é muito mais lucrativo fazer um bife de 20 reais feito de soja do que você comprar um bife que vem de um boi, que coitadinho, estava lá outro dia, mas que foi criado no pasto e que sempre fez parte da cadeia alimentar humana, sempre, né? Então, a gente tem que ter um pouco de critério e, sobretudo, eu acho que na hora que você tiver dúvida sobre o que comer e o que não comer, procura sempre o que vier da natureza. E procura sempre, se puder, aquilo que vem da natureza da maneira menos intoxicada possível. Quer dizer, se puder um orgânico, melhor que um que não seja orgânico. É mais caro? Digamos, é a taxa de saúde que você paga. Porque você já está pagando o plano de saúde. Você paga um plano de saúde absurdamente caro, porque, enfim, nessa terra a saúde complementar é que manda, né? Você paga um monte de remédio para glicose, para colesterol, para não sei o quê. Você paga academia caríssima. Na hora de pagar um alface, um real acima, porque é orgânico, ai meu Deus, é muito caro. Mas na hora de colocar uma suquita, um refrigerante de óleo no carrinho, isso não é caro. Então, a gente tem que ter um pouco mais de critério. Realmente o orgânico é mais caro, por quê? Porque a produção dele é muito mais complicada. É uma produção quase manual, é quase que ir lá tirando as minhoquinhas uma por uma. Você não passa com um avião borrifando agrotóxico para matar tudo que está vivo lá. Você vai lá e é uma produção muito mais cuidadosa. Então é claro que é mais cara, né? É claro que é mais cara, mas a quimioterapia também é cara. E a falta de saúde também é cara. Então eu acho que a gente tem que colocar a coisa um pouco dentro do contexto. Porque o shopping vai aumentar 10 reais o shopping, todo mundo vai continuar enchendo a cara. Não, é absurdo, mas vai continuar enchendo a cara. Depois me vem com uma coitada alface orgânica, fez um escândalo porque é mais cara que a outra, ou que é hidropônica, ou que eu não sei o quê. Gente, é uma questão de critério, é uma questão de escolha. Porque, assim, quem é classe média, obviamente aqui não estamos falando das pessoas que estão em estado de necessidade absoluta, porque isso é uma tragédia de proporções, enfim, apocalípticas, sobre a qual o único poder que nós temos é, primeiro, exigir dos governos medidas e, segundo, cada um fazer a colaboração individual que possa, né? Dar o que você pode, porque, enfim, isso é uma coisa que eu acho que todos nós temos. Também não podemos ficar sentados esperando que o governo resolva tudo, até porque o governo está muito ocupado brigando entre eles e talvez demore um pouquinho. Eu acho que cada um, enfim, nesse tempo de crise, você tem que tentar ajudar, tem que gratificar melhor o entregador que vem te trazer a compra, tem que pagar aquela faxineira que não consegue vir porque, de repente, não tem nem ônibus, nem é conveniente que venha para não se expor e para não expor você à doença. Eu acho que não pode pagar tudo, manda uma gratificação, manda uma cesta básica, enfim, dá uma ajuda, né, se você pode. Se você, sei lá, funcionário público, se você está recebendo o teu ordenado, vale a pena
né, empurrar algumzinho para frente para tentar amenizar a coisa, porque claro que a miséria sempre existiu, infelizmente, mas tem chance de piorar nessa crise, né? Tem uma pessoa que está me perguntando se eu atendo plano de saúde. Não, já atendi muito, mas hoje em dia não mais, até porque agora mesmo só estou fazendo telemedicina, agora só atendo online. O que eu fiz foi colocar para o atendimento online, tentar colocar uma coisa bem popular só para cobrir despesa mesmo, e depois vamos ver o que faremos, porque realmente eu acho que isso também vai ter que mudar, né? O atendimento no consultório, não sei quando vai ser seguro abrir um consultório de novo, não sou seguro para mim. Os consultórios são pequenos, as pessoas formam grupos, né? Eu acho que só depois que a gente começar a testar maciçamente sobre Covid e saber quem está infectado, quem não está, e quem já esteve, quem está exposto, só então que a gente vai ter critério para começar a organizar as coisas, porque solta todo mundo na rua, também não é assim. Agora, de repente, as pessoas que já tiveram infecção subclínica e as pessoas que já passaram, ou clínica, enfim, que já passaram pela doença, as pessoas sim podem voltar a trabalhar tranquilamente, porque não são um perigo nem para ela nem para os outros, né? Então, eu acho que tudo isso ainda vai ter que ser pensado, né? Como é que nós vamos fazer daqui para frente, né? Então, mais alguma pergunta? Manda uma pergunta aí, gente. Cafezinho só até agora, tá? Porque as pessoas que me perguntam, pode fazer jejum? Eu faço porque é a minha maneira é meu hábito. Então eu acho que ou você melhora o teu hábito alimentar, porque falando muito a respeito de imunidade, dessa crise, ou você faz mudanças para melhorar o teu hábito alimentar, ou você mantém o que já vinha fazendo. Se você já tem um hábito alimentar bom e você costuma fazer um pequeno jejuns pequenos sobretudo, continua fazendo. Jejuns grandes é que eu acho que agora melhor não. Jejum de 3 dias, não sei o quê. Sobre os antioxidantes. Então, boa pergunta. Antioxidantes. Antioxidantes são aquelas substâncias que, pela sua configuração, então pela sua configuração química, conseguem inativar ou diminuir a ação dos radicais livres. Os radicais livres são espécies reativas de oxigênio, basicamente, né, que ficam lá rodando por aí, e quando entram em contato com alguma outra substância química conseguem oxidá-la. Então, os antioxidantes neutralizam a peroxidação lipídica. Então, os antioxidantes normalmente são vitaminas ou são constituídos por vitaminas e minerais. Então, primeira coisa, fazer uma alimentação muito rica em coisas coloridas, porque cada cor é que define uma vitamina. Se você está tomando antioxidante, você pode continuar tomando tranquilamente. Se você não tem o costume de tomar, além de você fazer uma alimentação bem colorida, quiser acrescentar um polivitamínico ou uma dose de vitamina C todo dia, mal não faz. Mal não faz. Não, porque previne, não sabemos exatamente, mas garanto que mal não faz. Mas sempre colocando a boa alimentação em primeiro lugar, né? A pessoa está perguntando se uma pessoa que se curou de Covid tem chance de pegar de novo. Bom, eu não sou imunologista, né? Mas o que parece é que essa cepa, porque o problema dos vírus é que eles mudam muito rápido. Então, a gente vai passar essa epidemia e eventualmente daqui a 1 ano, 2 ou 3 ou 4 pode ter um coronavírus mutante que faça outra, né? Que aconteceu com a gripe, por exemplo. Mas, a princípio, parece que depois de passar a doença, você fica imunizado. Isso é a princípio o que parece. Eu não sou imunologista, então a gente tem que aguardar opiniões mais autorizadas. Se tem hipotireoidismo e toma L-carnitina, para ontem, porque está atrapalhando a transformação de T4 em T3 e pode ser que você não esteja compensando adequadamente a tua tireoide. Simplesmente para, não tem que fazer mais nada. Se devemos calcular as proteínas quando fazemos jejum, se quando fazemos jejum não comemos, não há necessidade de calcular nada. O único truque do jejum, a coisa menos complicada do que parece, o único truque
do jejum é quando você se alimentar, ou quer dizer, você vai ficar 14, 16, 18 horas sem comer. E depois vai comer durante 8 ou 6, ou enfim, 4 horas, né? Quando você comer, come direito. Tem que calcular a proteína. Você vai fazer o quê? Vai comer um boi inteiro? Tem muita lenda de que vai sobrecarregar o rim. Pelo amor de Deus. O que sobrecarrega o rim, o que sobrecarrega o ácido úrico, o excesso de açúcares, né? Diferente é aquela pessoa que já tem uma função renal alterada. Se a pessoa já tem uma função renal alterada, essa pessoa tem que ficar sob controle médico e não tem que inventar fazer dieta por conta própria, óbvio. Mas a pessoa que tem uma função renal normal não precisa se preocupar com isso. Vitamina D e C intramuscular é mais eficaz em pílula. Olha, para mim a vitamina D mais eficaz é você botar um topzinho ou um biquininho ou uma camisetinha sem alça e ficar na janela de manhã durante 20 minutos. Porque através da ação dos raios solares, a nossa pele consegue converter colesterol em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Tá? Então, e nessa época é fundamental, se você tiver um resquício de sol que entre pela tua janela ou pela tua varanda, fica lá que nem uma lagartixa durante 20 minutos e toma sol. Quiser tomar pelado, de biquíni, de short, tanto faz. Expõe a tua pele ao sol durante pelo menos 20 minutos a meia hora, tá? Então, e outra coisa, a formação de vitamina D depende também da ingesta de colesterol. Então, nós estamos vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D. Por que todo mundo está deficiente de vitamina D? Ora, porque nos ensinaram a comer sem colesterol e nos ensinaram a tomar nenhum sol. Então, se não temos colesterol para converter e não temos ação dos raios solares na pele, aí nos vendem vitamina D 50 mil unidades, maravilhoso, tal. Nada como a vitamina D que nós formamos. Não tem a menor chance de tomar sol, não tem a menor chance, então toma em cápsula, né? Mas também mal não faz. E o que tomar para melhorar a prisão de ventre na alimentação low carb e no jejum? Bom, primeiro você tem que otimizar o que você está comendo, comer o tipo de fibra adequada, saber melhorar. Não adianta fazer alimentação low carb de má qualidade, tem que ser de boa qualidade. Porque normalmente essa prisão de ventre é secundária a alterações na flora, disbiose, enfim, toda uma série de alterações intestinais. Então, primeiro, deixar de comer toxinas, que deixar de comer os cereais, então você já está fazendo low carb, já está fazendo jejum, já não deve estar comendo isso. Você tem que, primeiro, beber muita água. 2, talvez falte um pouquinho de gordura, então tenta uma colherzinha de óleo de coco ou uma colherzinha de azeite de oliva, que ajuda a emulsificar. 3, talvez precise repor algum tipo de probiótico, eventualmente tomar kéfir já melhora. E eu deixaria as fibras muito por último caso, tipo um pouquinho de psyllium, mas bem no último caso, né? Quem é viciado em pão e está fazendo quarentena, não compra. Não compra, que aí não tem e aí não come. Então, está fazendo jejum, está tomando sol, fazendo exercício pela janela, maravilha. Gente, os médicos não perguntam o que ele come, porque a formação do médico, quer dizer, eu vejo as pessoas batendo muito, porque o médico não faz, o médico não aprendeu, não lhe ensinaram. A gente teve eu também tive uma formação médica que é direcionada a tratar, a esperar a doença e tratar dela com medicamento. Por quê? Porque quem manda são as grandes corporações. Imagina se ninguém precisasse de remédio de colesterol, que é o remédio mais vendido do mundo. Imagina se ninguém mais tomasse omeprazol, que é o segundo remédio mais vendido do mundo. Então, tem cada dia mais profissionais preocupados com isso. Então, se vocês têm um profissional que vocês acham que não se interessa, você pode pedir uma segunda opinião de alguém que se interesse mais, né? Todo exame a vitamina D é baixa, falta sol e falta colesterol, provavelmente. A causa da distensão abdominal no fim do dia? Boa pergunta. Retenção de líquido e fermentação. Se você retém líquido, é porque teu corpo está armazenando glicogênio demais. Isso quer dizer que você está comendo carboidrato demais. Porque para cada molécula de glicogênio que você armazena, retém 3 moléculas de água.
E se também come esse carboidrato com fibra, excesso de fibra de cereais, e você está com a flora intestinal alterada, e você não vai direito ao banheiro, então de noite aquela pança tá, que dá para tocar bumbo no bloco, né? Agora a Nutri receitou vitamina D, mas a mesma coisa, continua tomando sol, continua tomando um pouquinho de sol. Então, eu achava que eu bebia muita água, até separar uma garrafa para mim, porque a gente tem que ficar assim, com um copo de água do lado e se acostumar. Tem até aplicativo, vou beber um pouquinho até. Tem aplicativo, hoje em dia temos aplicativo para tudo. Tem um aplicativo que te apita para você beber água. Se você não tem o costume ainda de beber água com frequência, põe o raio do aplicativo para funcionar. Até porque agora é muito importante que as tuas mucosas estejam bem hidratadas. A gente está com epidemia de um vírus respiratório. Você tem que ter adequada hidratação das suas vias respiratórias. É muito importante que você beba água da maneira adequada, tá? É muito importante. Então, o FODMAPs, qual é a minha opinião? Não, eu não tenho opinião, assim, é uma coisa que existe, né? O FODMAPs é uma coisa que existe, são mono-oligosacarídeos fermentáveis e polióis fermentáveis, né? Quer dizer, são açúcares diferentes daquele açúcar de mesa, né? Mas formas de carboidrato que fermentam, né? Que a pessoa não consegue digerir porque tem deficiência de algumas enzimas. Então tem algumas pessoas que ficam assim, estufadíssimas com feijão, com outros alimentos que não diretamente os cereais, e essa pessoa pode ter uma intolerância a FODMAPs, isso tem que ser estudado individualmente, né? Basicamente são tipos de mono, de sacarídeos e polióis. Então aquela pessoa, por exemplo, que toma xilitol e quase que sai voando, né? Que estufa muito. Então realmente existe isso. Foi pouco estudado ainda, mas existe isso. Colocou esse aplicativo da água, ótimo. Agora só falta beber cada vez que ele apitar, tá? Que é o aplicativo, né? Temos todos. Agora só falta beber a aguinha cada vez que ele... Só falar nisso já me deu sede, gente. Então, deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. Olha, temos mais 8 minutinhos. Mais 8 minutinhos. Outra coisa que agora eu tô com outro telefone aqui, porque eu tenho um telefone que eu uso para trabalho e o outro é meu telefone, digamos, pessoal. E acabaram de me mandar aqui uma alerta sobre fake news. E eu vou aproveitar para fazer uma chamadinha aqui. Muitas pessoas fazem isso, estão aproveitando a quarentena para cuidar da alimentação, porque estão com mais tempo para cozinhar. E isso é uma coisa, se você está trancado em casa, não ponha dentro de casa aquilo que você não deveria comer. Porque aí não vai ter. Simples. O que você põe? Cenourinha baby, talinhos de aipo, iogurtes, queijos, castanhas, e não compra a porcaria dos doces, das pizzas e dessas coisas feitas com farinha e com açúcar. Não tenha por perto. Não tenha por perto, porque aí você vai ser forçado e vai se sentir tão melhor que depois não vai querer outra vida, né? Os vegetais é melhor fazer no vapor. É melhor cru, os que podem ser consumidos crus, bem lavados, né? Você, qualquer tipo de cocção, você perde alguma parte dos nutrientes e alguma parte das enzimas. Mas eu acho que o importante também é fazer um pouco de tudo, fazer ensopado, fazer grelhado, fazer no vapor, temperar bem com azeitinho e o sal enfim, tem que ser saboroso, né? Então, come o que pode ser comido cru, vê também como cai aquela comida, porque tem pessoas que têm menos ou mais tolerância a alimentos crus. E, sobretudo, vamos fazer variado e saboroso, porque aí garantimos uma quantidade de nutrientes suficiente, né? O café o café não corta nutrientes. O café pode eventualmente, em algumas pessoas mais do que outras, né? Irritar a mucosa gástrica, eventualmente, mas não, o nutriente está lá, Cafeína, claro, grandes quantidades de café. Eu gosto que você faz por prazer, um cafezinho de manhã, um cafezinho depois do almoço.
isso não pode fazer mal. A não ser que a pessoa tenha uma patologia gástrica e tal, faz pelo prazer. Se entupir de jarras de café açucarado o dia inteiro, ou até de café sem açúcar, só porque aí pode dar mais ansiedade, pode dar uma série de problemas, né? Olha, a pessoa que tirou a carne, procura pelo menos comer ovos e comer queijos para não ficar completamente deficiente de proteína animal, tá? Entre sal orgânico e sal marinho, não ser orgânico, porque hoje em dia botando tudo orgânico, o sal tem que ser orgânico, não vão conseguir botar agrotóxicos no sal, né? Então pode ser uma armadilha também para vender mais. O sal marinho costuma ser menos iodado, né? Não tem acréscimo de iodo, e talvez o sal comum estão acrescentando iodo demais, né? Então, por exemplo, tomar café com moderação por causa da osteoporose. Adoçante, suponho, né? É que o negócio do adoçante, o stevia interfere nisso, naquilo, o outro é tóxico. Eu acho que o grande lance dos adoçantes é, primeiro, largar o açúcar é fundamental. Então, se você precisa tomar um adoçante para fazer uma transição, não sei o que é transição capilar, quando a gente é loira para virar morena, quando a gente tá lisa para virar crespa, a gente faz uma transição, né? Inventa lá umas coisas, faz uns tratamentos. Então, sair do açúcar também às vezes exige uma transição, né? Às vezes a pessoa está tão acostumada, tão viciada naquele sabor. Eu acho que parou, tem que parar. Mas assim, se você precisa fazer essa transição, você pode usar um adoçante do tipo da estévia ou dos polióis, né? Do xilitol, do eritritol. Mas já os outros, o aspartame definitivamente não, o ciclamato definitivamente não, o linea, se for um pouquinho, de vez em quando, mas mais para não. Mas sempre tem que ser uma coisa de transição para você ir diminuindo gradativamente a dependência pelo gosto doce, né? Eu acho. Então, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos vai colocando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Por exemplo, o café, então começa a tomar um café puro. Leva uma semaninha para se acostumar e depois você não tolera mais o gosto de nada que interfira no gosto do café. Especialmente se for um café bom, fresco, né? Fica muito mais, o estímulo, o sabor amargo fica muito mais, você começa a apreciar aquilo. É um treino, tá? Não é de um dia para o outro, mas eu acho que o intuito do adoçante tem que ser sempre fazer uma transição para diminuir a dependência do doce. Então, diminuir, não é simplesmente você virar o sachê de adoçante em tudo que vai comer, porque você continua querendo aquele sabor doce. Eu acho que o inteligente é fazer uma transição, começar adoçando menos, 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 até tirar. Então, não é trocar o açúcar por adoçante pelo resto da vida. Na minha opinião, é dessa maneira que é saudável ser feito isso, né? 15 minutos de sol diário, eu colocaria mais, eu fico uma meia hora lá me esturricando, né? Não tenha tanto medo de sol assim, que não é bem assim. Mas agora que precisamos da imunidade lá em cima. Mas 15, 20 minutos, 30 minutos, depende muito da pele também, né? Tem gente que bronzeia fácil, tem gente que se esturrica, então dosar em relação à tolerância de cada pele também, né? Mas quando eu fizer isso é sem filtro, tá? Filtro zero, esses 15, 20 minutinhos tem que ser sem filtro. O filtro é para quando a gente tem exposições prolongadas ao sol, né? Então, uma hora tomando sol tem algum problema? É o que eu digo, dependendo da pele, não. Se for sol da manhã, né? Eu acho que também o negócio dos filtros solares também se exagerou um pouco, né? Não é que não possamos tomar nenhum sol. Depende, se a tua pele for manchada, devia tomar sol no rosto. Mas o sol o sol de manhã, bem dosado, sem se esturricar na praia por horas a fio, sem queimar, não é uma opção ruim, né? Então é por aí. A outra coisa que eu estava começando a falar e eu acabei respondendo a sua pergunta. Então, a pessoa disse que porque a cafeína faz mal ao organismo. Não em todo mundo, tá? Nós temos basicamente dois tipos de pessoas, os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos. Então, as pessoas que metabolizam rapidamente são aquela pessoa que toma um café expresso duplo depois do jantar e depois vai dormir e fica ótimo. E tem aquela pessoa que toma um cafezinho coado e dá taquicardia. Esse é o metabolizador lento. E isso depende de toda uma reação enzimática do nosso corpo e isso não muda
de uma pessoa para a outra, né? Quer dizer, não muda ao longo do tempo, a pessoa vai ficar a vida inteira sendo metabolizado rápido ou lento de cafeína. Quem está gripado pode tomar a vacina da gripe. Eu esperaria tomar quando não estivesse gripado, né? Senão você já está com, pode dar uma reação maior, né? Então, deixa eu falar das fake news, que eu ia falar 2 vezes e já me interrompi aqui. Gente, por favor, em qualquer aspecto político e tal, mas sobretudo em relação à saúde e mais especificamente em relação a essa epidemia que estamos passando agora, não repassem a primeira coisa que aparece no teu WhatsApp falando que sucura, que se gargarejando vinagre, que se botando um secador. Eu já vi o cara botar um secador de cabelo no nariz com ar quente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, nós não temos remédio ainda, estão se experimentando remédios novos, a comunidade científica está, eu diria que qualquer outra pesquisa foi abandonada, jogada para o escanteio para todo mundo trabalhar, porque é uma pandemia mundial que vai mexer nos alicerces da nossa civilização. Quer dizer, o mundo vai ser outro, vai ter que ter, que nem aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que apareceu o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas, a FAO, a Organização Mundial da Saúde, tudo isso apareceu depois da Segunda Guerra Mundial, porque o mundo teve que se unir para se reestruturar. Então, o mundo vai ter que se reunir para se reestruturar depois dessa pandemia, porque o mundo está parado. Então não vai ser uma coisa só do Brasil, ou só da Espanha, ou só da Itália. Vai ter que ter um grande consenso internacional. E seguramente, tomara que seja um consenso mais justo, porque o que vai se ver é que os países com grande desigualdade vão ter muita mais dificuldade para se recuperar disso. Porque se você pensa que agora os alemães, uma grande classe média, vão ficar 3 meses em casa comendo a poupancinha deles, e quando a coisa melhorar, simplesmente vão ter que voltar nas fábricas maravilhosas que eles têm e ligar a tomada e botar a maquininha para funcionar. Países como o Brasil, com uma grande desigualdade social, vão ter que arcar com essa imensa multidão de pessoas miseráveis que não têm o que comer e o Estado vai ter que investir pesadamente em sustentar essas pessoas. Então o esforço vai ter que ser muito maior. Então talvez a gente aprenda que um mundo menos injusto funciona melhor, né? Vamos ver o impacto que estamos tendo, só por ficar trancados em casa a natureza está melhorando, então vamos começar a pensar 2 vezes antes de jogar aquela plasticarada toda fora, antes de continuar pegando sacolinha de supermercado, porque estamos vendo como nós somos nocivos ao ambiente, né? E sobretudo, não repassem notícias das quais vocês não têm certeza absoluta. Por favor, é um desserviço que se faz. Toda hora, graças a Deus, a cloroquina. E, o povo lá comprando cloroquina. Meu Deus, o secador no nariz vai queimar. Isso é bobagem, não são coisas para serem feitas por conta própria. Sobretudo, não repassem notícias de desabastecimento, notícias de tragédia. Vão checar, tá tudo, todas as correntes que eu recebi de WhatsApp, de que o mercado estava desabastecido, de que a pessoa morreu de infarto e foi enterrada como coronavírus, todas as que eu fui checar, e para isso você tem o Google e tem o YouTube para checar, era tudo notícia antiga, colocada de maneira mal intencionada. Então, por favor, chequem antes de repassar, porque a gente tem que fazer uma corrente do bem. Quer repassar alguma coisa, repassa piada, repassa oração, coisa positiva. Não vai repassando nada só porque isso vai reforçar, de repente, o teu pensamento político. Porque pensamento político é uma coisa que todo mundo tem, que nem bumbum, todos temos o nosso, mas também não precisamos ficar mostrando o tempo todo, né? E a gente não pode fazer, nós que temos que nos adequar à realidade, não podemos fazer a realidade se adequar a nosso pensamento, né, gente? Estão me cortando aqui, me dando 22 segundos. Deixem mais perguntinhas no direct que faremos mais isso, tá, gente? Beijo grande, tudo de bom, obrigada por ficar aqui comigo.